Você sabia que a Páscoa significa passagem e vem do costume do povo de Israel? É uma grande festa, isto mesmo. É uma festa bem antiga, comemorada há mais de 3.000 anos. Ou seja, antes mesmo do surgimento dos cristãos, mas ela já figurava a morte e ressurreição do Senhor Jesus. A história da Páscoa, resumidamente, começou quando Deus ordenou juízo contra os egípcios que adoravam falsos deuses e maltratavam com a escravidão o povo de Israel. Durante o juízo de Deus, os israelitas deveriam obedecer às regras de Deus recebidas por Moisés e Arão, de sacrificar um cordeiro ou cabrito macho sem defeito, passar o seu sangue nas portas, comer o animal assado no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento, e isso apressadamente, e ficarem prontos para sair com a sandália nos pés, cinto no lugar e cajado na mão. Mas a casa que não tivesse as regras, o sangue do cordeiro nas portas, ou seja, receberiam a praga, a morte, o que de fato ocorreu com os primeiros filhos dos egípcios e também os filhos dos seus animais. Pelo poder de Deus, os israelitas milagrosamente foram libertos da escravidão, atravessando o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Assim surgiu a história da Páscoa, que é um memorial da libertação da escravidão do povo de Israel, sendo comemorado até os dias de hoje e também pelos cristãos que compreendem seu simbolismo profético. O simbolismo na libertação do povo de Israel no Egito traz a definição profética que remete ao Senhor Jesus Cristo, o primogênito, o Cordeiro perfeito, o pão sem fermento, ou seja, sem pecado. Na sua manifestação, em um período onde o povo de Israel estava sob o domínio do povo romano, o Senhor Jesus mostrou o verdadeiro sentido da Páscoa. No instante em que ocorria o derramamento do sangue do Cordeiro no templo dos israelitas, traz a lembrança do juízo de Deus contra os egípcios, bem como a regra de proteção da morte. O sangue do Cordeiro nas portas pelos judeus, Jesus é o nosso sacrifício, o Emanuel, Deus conosco, que, para nos livrar do juízo determinado para a humanidade, contra todo o ato de injustiça ou pecado, derramou seu sangue, sendo crucificado, experimentou todo o sofrimento e humilhação, a morte, um sacrifício eficaz que nos garante uma nova vida através da obediência na fé em Jesus, que dá passagem da escravidão do pecado e da morte e juízo eterno para uma vida livre, separada do pecado neste tempo presente, bem como vida eterna em Cristo Jesus. Como podemos observar, não tem nenhuma relação com coelho ou chocolate na Páscoa, e sim com libertação para uma vida de fé e obediência às ordens de Deus, ao qual foram apresentadas, demonstradas pelo Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo assim, como memorial de libertação, o cristão tem a morte e ressurreição de Jesus Cristo como triunfo. Como os israelitas contam os milagres com Moisés na passagem no Egito e Mar Vermelho, assim triunfamos contando como cumpriu a maior obra da história da humanidade, que Jesus venceu, demonstrando na prática, realizando a passagem da morte para a vida eterna em um corpo humano,
bem como nos dando a garantia de, se crermos, com Ele também venceremos. Isto é a Páscoa.